Naquela quarta-feira, por volta das 3 da tarde, Ricardo Mendes chegou em casa, algo que não fazia há uns 5 anos, e ouviu música, seresta, vinham do quarto de seu Alberto, seu tio. Mas isso era impossível. Seu Alberto já estava há 4 anos sem conseguir se mover sozinho. Os tremores eram tão fortes que ele não conseguia sequer segurar um copo d'água. O Parkinson o havia transformado em prisioneiro do próprio corpo. Quem teria colocado a música? E por quê? Ricardo ficou paralisado no corredor. A voz de Roberto Carlos invadia a casa. Como é grande o meu amor por você, a música preferida de sua falecida tia Rosinha. Ninguém naquela casa ouvia seresta. Não desde que a tia Rosinha morreu, há 6 anos. E definitivamente, seu Alberto não conseguiria colocar música sozinho. Se você, que está ouvindo isso, já sentiu que o mundo segue em frente, enquanto você apenas existe, fique, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar a forma como você vê as pessoas invisíveis que cruzam o seu caminho todos os dias. Ricardo Mendes, 52 anos, CEO da Soluções Inovatec, a maior empresa de tecnologia do país, 840 funcionários, 2 bilhões de reais em receita anual, 14 horas de trabalho por dia, 6 dias por semana e 20 minutos, aos domingos, para visitar seu Alberto, exatamente 20 minutos. Chegava às 11 da manhã, perguntava como ele estava, verificava se tinha tudo o que precisava, conversava com o cuidador, pagava as contas médicas e saía às 11h20, relógio em punho, porque às 11h30 tinha ligações com investidores de Nova York. Aos domingos também. Os milionários não descansam, dizia ele. Mas o que Ricardo não sabia é que estava prestes a descobrir que existem coisas mais valiosas do que as ligações com Nova York. Seu Alberto Mendes, 74 anos, engenheiro aeronáutico aposentado, 40 anos projetando aviões para a Embraer, um homem brilhante, o tipo de engenheiro que calculava trajetórias na cabeça, enquanto outros precisavam de computadores, o irmão mais velho do pai de Ricardo, o tio que o levava a museus quando era criança, que lhe ensinou a ver as estrelas, que lhe explicou como funcionavam os aviões, que lhe disse: Ricardo, sua mente pode construir o que sua imaginação puder sonhar. Esse seu Alberto agora não conseguia segurar uma colher. 9 anos com Parkinson. Os primeiros 5 anos foram administráveis, tremores leves, rigidez ocasional, medicação que funcionava, mas os últimos 4 anos, fase 4 avançada, disseram os médicos. Isso significa freezing, congelamento súbito do corpo. Você está caminhando e, de repente, seus pés não respondem. Você fica paralisado, como se alguém tivesse apertado o pause na sua vida. Bradicinesia. Movimento extremamente lento. Levantar um braço pode levar 30 segundos. Rigidez muscular, como se suas articulações fossem de concreto. E os tremores. Meu Deus, os tremores. As mãos, os braços, às vezes o corpo todo. 4 a 6 Hz de frequência. Constante, implacáveis. Seu Alberto não conseguia comer sozinho. Não conseguia se vestir sozinho. Não conseguia ir ao banheiro sozinho. E o pior de tudo, sua mente estava completamente intacta. Sabia exatamente o que havia perdido. 12 de fevereiro do ano passado, Ricardo recebeu uma ligação às 2 da manhã. Pai, seu pai, infarto fulminante, Hospital Albert Einstein. Chegou em 22 minutos. Tarde demais. Seu pai já não estava mais ali. As últimas palavras que seu pai lhe disse, 3 horas antes do infarto, foram por telefone. Ricardo, me prometa uma coisa. Cuide do seu tio Alberto. É tudo o que me restou da minha família. Não o deixe sozinho. Me prometa, eu prometo, pai. Mas prometer e cumprir não são a mesma coisa.
Ricardo cumpriu. Com dinheiro, contratou os melhores cuidadores, 24 horas, turnos rotativos, R$ 18.000 por mês por cuidador, 3 cuidadores diferentes a cada semana, os melhores médicos, Dr. Silva, neurologista do Hospital Sírio-Libanês, R$ 3.000 por consulta mensal, os melhores remédios, Levodopa, Carbidopa, Pramipexol, R$ 8.000 por mês em medicamentos, terapia física, R$ 5.000 por mês, equipamento médico, andador, cadeira de rodas, cama hospitalar, banheiro adaptado, R$ 120.000 no total. Total mensal, R$ 34.000. Em um ano, R$ 408.000. Ricardo pagava tudo, sem pensar duas vezes. Era seu dever. Mas havia uma coisa que ele não pagava: tempo, presença. Aqueles 20 minutos aos domingos não eram para seu Alberto, eram para a consciência de Ricardo. Para poder dizer a si mesmo: cumpri minha promessa, estou cuidando do meu tio, mas uma empregada doméstica que ganhava R$ 8.000 por mês estava prestes a lhe ensinar o que significa realmente cuidar de alguém. Nos últimos 3 anos, seu Alberto teve 5 cuidadores diferentes. O primeiro, Miguel, renunciou depois de 4 meses. Disse: não aguento mais. Seu Alberto é muito difícil. Se irrita, grita, não coopera. A segunda, Patrícia, durou 6 meses. Renunciou dizendo: é deprimente demais ver alguém assim todos os dias. Eu não estudei enfermagem para isso. O terceiro, Carlos, renunciou depois de 2 meses, sem explicação. A quarta, Sandra, durou 8 meses. Renunciou depois que seu Alberto, em um momento de frustração extrema, jogou um prato de comida nela. Não acertou, mas Sandra disse: não me pagam o suficiente para isso. O quinto, Roberto, durou 3 meses. Ricardo estava desesperado. As agências já não queriam enviar cuidadores. Seu Alberto tinha reputação de impossível. Então, chegou Alma Rodrigues, 46 anos, baixinha, apenas 1,55 m, pele morena, mãos pequenas, mas fortes, sempre penteada com uma trança, sempre com um sorriso suave. Chegou através da Serviços de Cuidado Integral, uma agência diferente. A entrevista foi na casa de Ricardo, 15 de maio deste ano, 10 da manhã. Ricardo estava apressado, tinha uma reunião às 11, então foi direto ao ponto. Meu tio tem Parkinson avançado, fase 4, não consegue fazer nada sozinho. Os últimos 5 cuidadores renunciaram. Ele é difícil. Você consegue lidar com isso? Alma não respondeu imediatamente. Olhou para Ricardo, diretamente nos olhos, e disse algo que Ricardo nunca esqueceria: Senhor Mendes, as pessoas com Parkinson não são difíceis, elas estão presas. Imagine que sua mente é uma Ferrari, mas seu corpo é um carro quebrado. O senhor não estaria frustrado também? Ricardo piscou. Ninguém havia lhe dito isso antes. A senhora tem experiência com Parkinson? Perguntou Ricardo. Minha mãe, respondeu Alma. 8 anos. Faleceu há 2 anos. Fase 5. Eu a cuidei sozinha. Sei como é. Ricardo olhou seu relógio. 10h47. Tinha que ir. O trabalho é seu. R$ 8.000 por mês. Horário das 8 da manhã às 6 da tarde. De segunda a sábado. Domingos livres. Pode começar amanhã? Alma assentiu. Ricardo lhe deu as chaves. Explicou onde estava tudo. E saiu correndo. 10h52. Estava atrasado. Não sabia que acabava de contratar num anjo. Os primeiros 2 meses foram tranquilos. A Alma chegava às 8 em ponto. Nem 1 minuto atrasada, nem 1 minuto adiantada. Ela fazia seu trabalho sem alarde. Preparava o café da manhã para seu Alberto. Ajudava-o a tomar banho. Vestia-o. Dava-lhe seus remédios. Sentava-o em sua cadeira perto da janela. Servia o almoço. Ajudava-o a deitar para a soneca.
auxiliava com a terapia física básica, preparava o jantar, preparava-o para dormir, tudo mecânico, tudo eficiente. Ricardo revisava as câmeras de segurança às vezes. A casa tinha câmeras na sala, na cozinha, nos corredores, mas não no quarto de seu Alberto. Privacidade, havia dito o Dr. Silva. Nas câmeras, Ricardo via a Alma trabalhando, limpando, cozinhando, sempre silenciosa, sempre profissional. Nada fora do comum, mas algo começou a mudar. Foi sutil. No princípio, 3 semanas depois que Alma começou, o Dr. Silva veio para a consulta mensal. Após examinar seu Alberto, o doutor ligou para Ricardo. Senhor Mendes, mudou algo na rotina de seu Alberto? Não, respondeu Ricardo. Por quê? Seus sinais vitais estão melhores. Pressão arterial mais estável, frequência cardíaca mais regular. E parece, não sei como dizer, parece mais tranquilo. Isso é ruim? Perguntou Ricardo. Não, é bom. Só é incomum. Geralmente o Parkinson avançado piora, não melhora. Só queria saber se mudaram a medicação ou algo assim. Não mudamos nada, doutor. Bom, o que quer que estejam fazendo, continuem fazendo. Ricardo desligou o telefone. Pensou por um momento. Depois deu de ombros e voltou ao seu trabalho. Tinha uma apresentação com clientes da Embraer em 20 minutos. Um mês depois, Dona Lucinha, a vizinha de 67 anos que morava na casa ao lado, tocou a campainha de Ricardo em um domingo. Senhor Mendes, desculpe incomodar. Só queria dizer que vi seu Alberto no jardim ontem. Ricardo franziu a testa. Seu Alberto raramente saía para o jardim. Era complicado movê-lo. Ele estava bem? Perguntou Ricardo. Estava mais que bem, disse Dona Lucinha com um sorriso. Eu o vi sorrir. Ricardo, em 3 anos que moro aqui, nunca tinha visto seu Alberto sorrir. Achei que você deveria saber. Ricardo não soube o que dizer. Obrigado, Dona Lucinha. Fechou a porta. Ficou parado no corredor. Seu Alberto, sorrindo. Quando foi a última vez que viu seu tio sorrir? Não conseguia se lembrar. Anos, talvez. Decidiu perguntar à Alma na próxima vez que a visse, mas nunca o fez. Porque na terça-feira seguinte teve que voar para Porto Alegre para uma emergência com um cliente, depois para Curitiba, depois de volta, depois outra reunião, outra ligação, outro contrato. A pergunta sobre o sorriso evaporou-se de sua mente como água no asfalto quente. 2 meses depois que Alma começou a trabalhar, em um domingo às 11 da manhã, Ricardo chegou para sua visita de 20 minutos. Entrou na casa. Tudo estava limpo, como sempre. Alma tinha os domingos livres, então seu Alberto estava sozinho até às 8 da manhã de segunda-feira. Ricardo entrou no quarto de seu Alberto. Tio, como está? Seu Alberto estava sentado em sua cadeira, olhando pela janela. Virou-se lentamente para Ricardo, e Ricardo o viu. Um sorriso, pequeno, apenas notável, mas estava ali. Ricardo sentiu algo estranho no peito. Culpa? Alívio? Confusão? Você parece bem, tio. Seu Alberto assentiu levemente. Sua voz era suave, trêmula, mas clara. Alma, é boa. Ricardo assentiu. Fico feliz que esteja confortável. Falaram de coisas triviais por 15 minutos. Os remédios, o clima, os médicos. Ricardo olhou para o relógio. 11h18. Tenho que ir, tio. Ligação importante. Seu Alberto assentiu de novo. Ricardo se levantou, deu um tapinha no ombro dele e foi embora. 11h22. 2 minutos atrasado, mas por alguma razão não se importou tanto quanto sempre. Uma semana depois, na quarta-feira, 7 de agosto, às 14h47, Ricardo recebeu uma mensagem de sua assistente. Cancelaram a reunião das 3. Os investidores tiveram um problema com o voo, remarcada para sexta. Ricardo olhou seu calendário. O resto do dia, vazio. Pela primeira vez em 5 anos, Ricardo Mendes tinha uma tarde livre. Decidiu ir para casa mais cedo.
Chegou às 3 da tarde e ouviu Seresta. Ricardo deixou sua pasta no chão do corredor. Tirou os sapatos sem fazer barulho. A música vinha do quarto de seu Alberto. Detalhes. Roberto Carlos. Caminhou devagar pelo corredor. O coração batia rápido. A porta do quarto estava fechada. Colocou a mão na maçaneta. Respirou fundo, mas não abriu, porque naquele momento ouviu algo mais. Risada. Seu Alberto, rindo. Ricardo não ouvia seu tio rir há quanto? 5 anos? 10? E outra voz, suave, feminina, Alma, estava falando. Ricardo não conseguia ouvir as palavras, mas o tom era quente, amável. Ricardo ficou paralisado no corredor. Uma parte dele queria abrir a porta. Outra parte sentia que estaria invadindo algo privado. Decidiu esperar. Sentou-se no chão do corredor, de costas para a parede, como quando era criança e escutava escondido as conversas dos adultos. A música continuava. Agora era Evidências. Chitãozinho e Chororó. 5 minutos se passaram. Ricardo checou seu telefone. Respondeu 2 e-mails, mas sua mente estava naquela porta fechada. O que estavam fazendo lá dentro? 10 minutos. A música mudou. As rosas não falam. Cartola. Ricardo conhecia aquela música. Sua tia Rosinha cantava o tempo todo. 15 minutos. Ricardo se levantou. Já não podia esperar mais. Bateu na porta suavemente. A música parou. Um momento de silêncio. Depois ouviu passos. A porta se abriu. Alma estava ali. Seu uniforme azul impecável. Mas havia algo diferente em seu rosto. Surpresa, medo. Senhor Mendes, disse Alma. Não sabia que estava aqui. Cheguei mais cedo, disse Ricardo. Ouvi música. Alma baixou o olhar. Desculpe, eu trouxe um CD. Seu Alberto gosta de música. Não sabia que incomodaria. Não incomoda, disse Ricardo rapidamente. Só não sabia que ele ainda gostava de música. Ele adora, senhor. Diz que o lembra da esposa. Ricardo assentiu lentamente. Olhou por cima do ombro de Alma. Viu seu Alberto em sua cadeira, olhando para eles. Seu tio não estava tremendo tanto quanto de costume. Posso entrar? Perguntou Ricardo. Claro, senhor. É a sua casa. Alma se fez de lado. Ricardo entrou. O quarto cheirava diferente. A flores. Havia um pequeno ramalhete de cravos na mesa de cabeceira. Quem trouxe as flores? Perguntou Ricardo. Eu, senhor, respondeu Alma. Comprei com meu dinheiro. Achei que deixaria o quarto mais alegre. Ricardo olhou o ramalhete. 20 reais, talvez, nada para ele. Mas Alma ganhava 8.000 reais por mês. 20 reais era 0,25% de seu salário mensal. Isso é muito gentil de sua parte, disse Ricardo. Aproximou-se de seu Alberto. Olá, tio. Como está? Seu Alberto sorriu. Aquele mesmo sorriso pequeno que Ricardo havia visto na semana passada. Bem, disse seu Alberto. Alma, cuide bem dele. Fico feliz em saber disso, disse Ricardo. Ele olhou ao redor do quarto. Tudo estava impecavelmente limpo. Mas havia pequenas mudanças. Fotos antigas que haviam estado guardadas em caixas agora estavam em porta-retratos sobre a cômoda. Seu Alberto jovem, ao lado de um avião. Seu Alberto com sua esposa, tia Rosinha, no dia do casamento. Seu Alberto com o irmão de Ricardo, o pai dele. Quem tirou as fotos? Perguntou Ricardo. Eu, seu moço, disse Alma. Encontrei as caixas no armário. Pensei que seu Alberto gostaria de recordar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele olhou para a Alma. Realmente olhou. Pela primeira vez. Ela era baixinha, humilde. Vestia seu uniforme azul com orgulho. Suas mãos estavam rachadas, provavelmente de tanto limpar com cloro e sabão. Mas seus olhos eram gentes. Se você que está ouvindo isso tem o superchat ativado, aquele coração dourado embaixo deste vídeo, use-o agora.
Porque esta história não existe para que eu ganhe dinheiro. Existe para que você se lembre que há pessoas fazendo milagres em silêncio todos os dias e merecem ser vistas. Ricardo ficou 45 minutos naquele dia. Não tinha ligações, não tinha reuniões. Então ele ficou. Alma continuou trabalhando. Preparou o lanche para seu Alberto. Iogurte com fruta, pão torrado. Ricardo observou como Alma ajudava seu Alberto a comer. Cada colherada com paciência infinita. Sem pressa, sem frustração. Quando seu Alberto tremia e deixava cair um pouco de iogurte, Alma simplesmente limpava e tentava de novo, sorrindo. Ricardo nunca tinha visto nenhum dos outros cuidadores fazer aquilo. Eles apenas colocavam o prato na frente de seu Alberto e o deixavam lutar sozinho. Mais rápido, diziam. Alma era diferente. Depois do lanche, Alma colocou outra música. Emoções, de Roberto Carlos. Ele gosta dessas músicas? Perguntou Ricardo. Alma se virou, surpresa que Ricardo ainda estivesse ali. Seu Alberto adora, disse Alma. São as que ele dançava com a esposa. Como você sabe disso? Alma sorriu suavemente. Ele me contou, seu moço. A gente conversa muito. Ricardo piscou. Conversa muito. Seu tio mal falava. Sobre o que vocês conversam? Perguntou Ricardo. De aviões, disse Alma. Do trabalho dele, da esposa, de você quando era criança. Ele me contou que você costumava construir aviões de papel e jogá-los do terraço. Ricardo sentiu como se alguém tivesse apertado o botão de pausa no mundo. Aquilo era verdade. Ele fazia aquilo. Quando tinha uns 8, 9 anos, construía aviões de papel elaborados, seguindo diagramas que seu tio mostrava. E eles jogavam juntos do terraço da casa de seu Alberto. Ele havia esquecido daquilo completamente. Ele te contou isso? Perguntou Ricardo. Sua voz quase um sussurro. Sim, seu moço. Ele diz que você era muito inteligente, que sempre soube que você seria bem-sucedido. Ricardo olhou para o tio. Seu Alberto estava olhando para ele com aqueles olhos claros, lúcidos, presos em um corpo que não lhe obedecia, mas a mente ainda brilhante. Quanto tempo eles haviam passado falando sobre o passado? Enquanto Ricardo corria de reunião em reunião, Ricardo pigarreou. Tenho que ir. Obrigado, Alma. De nada, seu moço. Ricardo saiu do quarto, mas antes de sair da casa, ele fez algo que nunca havia feito. Foi para o escritório dele em casa, abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma caixa velha. Dentro havia fotos. Fotos dele, criança, com seu Alberto, no zoológico, no museu da Embraer, construindo aviões de papel. Ricardo olhou as fotos pela primeira vez em 20 anos e chorou. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Continuava pensando em seu Alberto, em Alma. Naquela música, às 2 da manhã levantou-se e foi para o computador. Pesquisou Parkinson e música. Encontrou estudos, dezenas de estudos. A musicoterapia ativa os gânglios basais, libera dopamina, melhora o movimento temporariamente, reduz os tremores. A música, dizia um estudo do Hospital Sírio-Libanês, pode dar a pacientes com Parkinson momentos de graça, momentos onde seus corpos lhes obedecem outra vez. Ricardo leu até às 4 da manhã. Alma sabia disso. Sabia porque cuidou da mãe dela durante 8 anos. Aprendeu sozinha, sem estudos formais, sem títulos, apenas amor e observação. No dia seguinte, Ricardo fez algo que nunca fazia. Cancelou as reuniões da manhã. Chegou em casa às 10 da manhã. Alma estava na cozinha, preparando o almoço. Alma, posso falar com você? Claro, seu moço. Fiz alguma coisa errada? Não, não. Pelo contrário. Quero te perguntar uma coisa. Por que você chega mais cedo? Alma corou. Não sabia que tinha percebido, seu moço. Os vizinhos veem você chegar às 7 da manhã. Seu horário é das 8 às 6. Por que você chega 1 hora antes?
Alma baixou o olhar, porque às 7, seu Alberto já está acordado. Escuto ele se mexendo no quarto, e eu não gosto que ele fique sozinho quando acorda. Os primeiros minutos do dia são os mais difíceis para alguém com Parkinson. O corpo fica rígido depois de dormir. É quando ele mais precisa de ajuda. Eu te pago essa hora extra? Não, seu moço, por que você faz isso então? Alma olhou para Ricardo direto nos olhos. Porque quando minha mãe tinha Parkinson, eu tinha que trabalhar. Saía às 6 da manhã, voltava às 8 da noite. Minha mãe passava 14 horas sozinha todo dia. Eu sei como é estar preso no seu corpo, esperando que alguém chegue. Não quero que seu Alberto se sinta assim. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Essa mulher, que ganhava um salário mínimo, dava 1 hora da vida dela todo dia, de graça, porque sabia como era a solidão, enquanto Ricardo, que tinha milhões, dava 20 minutos por semana. Naquele fim de semana, Ricardo fez algo mais incomum. No sábado à tarde, foi ao quarto de seu Alberto. Alma estava limpando. Alma, posso ficar e ver como você trabalha? Alma pareceu confusa. Por que, seu moço? Quero aprender. E Ricardo se sentou em uma cadeira no canto do quarto. E observou. Observou como Alma conversava com seu Alberto enquanto o ajudava a se vestir. Não apenas colocava a roupa nele. Perguntava, prefere a camisa azul ou a branca hoje, seu Alberto? Dando a ele a dignidade de escolher. Observou como Alma cantarolava, enquanto penteava o pouco cabelo que seu Alberto tinha, suavemente, com cuidado. Observou como Alma descrevia o que estava acontecendo lá fora pela janela. Olha, seu Alberto, tem um beija-flor no jardim. Tá vendo? Está nas flores. Seu Alberto sorria. Ricardo tomava notas mentais. No domingo, Ricardo chegou às 11 da manhã para a visita de costume. Mas desta vez, não foi embora às 11h20. Ficou até às 12h30. Perguntou a seu Alberto sobre os aviões que ele havia projetado, sobre a esposa, sobre a vida dele. Seu Alberto falou, lentamente, com dificuldade, mas falou. E Ricardo escutou. Realmente escutou. Pela primeira vez em anos. Na segunda-feira de manhã, Ricardo mandou uma mensagem para a Alma. Seu salário aumenta para 2 salários mínimos por mês. Essa hora extra que você chega mais cedo agora vai ser paga. E eu quero que você me ensine o que mais eu posso fazer pelo meu tio. Alma respondeu 3 horas depois. Muito obrigada, Ricardo, mas não precisa me pagar mais. Eu faço isso porque eu quero. Ricardo escreveu de volta. Eu sei. E é exatamente por isso que você merece mais. 2 semanas se passaram. Ricardo começou a chegar em casa mais cedo. Não sempre, mas 2, 3 vezes por semana. Ele ficava uns 30, 40 minutos. Conversava com seu Alberto. Escutava Roberto Carlos com ele. Aprendeu os nomes das músicas. Aprendeu quais eram as favoritas. Detalhes. Como é grande o meu amor por você. Emoções. Numa tarde de terça-feira, enquanto procurava alguma coisa no quarto de seu Alberto, Ricardo viu um CD numa gaveta ao lado da cama. Pegou o CD. Era um CD velho, escrito à mão com caneta azul. Rosinha e Alberto, nossa música. Ricardo olhou para a Alma. Onde você achou isso? Eu encontrei no armário, Ricardo. Estava numa caixa marcada Recordações. Pensei que o seu Alberto gostaria de escutar. Você perguntou para ele? Sim, Ricardo. Ele chorou quando eu mostrei, mas disse que sim. Disse que queria escutar a Rosinha de novo. Ricardo apertou o CD na mão. Aquele CD estava naquele armário há 6 anos. Desde que a tia Rosinha morreu, nenhum dos 5 cuidadores anteriores tinha encontrado, ou se encontraram, não se importaram. Mas Alma procurou. Alma perguntou. Alma se deu ao trabalho de conhecer seu Alberto, não como um paciente, mas como uma pessoa. Ricardo olhou para o tio. Seu Alberto estava na cadeira, olhando pela janela.
A mão direita tremia, o corpo rígido, mas ele estava sorrindo. E Ricardo se deu conta de uma coisa: o milagre não era a medicina. O milagre era a alma. Mas o que Ricardo estava prestes a descobrir ia muito além de músicas, fotos e conversas. Porque na próxima sexta-feira, quando Ricardo decidiu cancelar todas as reuniões e chegar em casa às 2 da tarde, ele ia ver algo que mudaria a vida dele para sempre. Algo que a ciência diz que é impossível. Algo que só o amor pode explicar. E esse algo tinha a ver com 10 minutos exatos. 10 minutos onde seu Alberto não era prisioneiro do corpo dele. 10 minutos de graça, 10 minutos dançando. Mas antes de chegar a esse momento, Ricardo precisava entender uma coisa. Precisava saber quem era realmente Alma Rodrigues. Na tarde de terça-feira, depois de encontrar o CD, Ricardo fez algo que normalmente não faria. Perguntou para Alma se eles podiam conversar. Não sobre seu Alberto, sobre ela. Eles se sentaram na cozinha. Alma parecia nervosa. Eu fiz alguma coisa errada, Ricardo? Não, Alma. Só quero te conhecer melhor. Você está trabalhando aqui há 3 meses e eu quase não sei nada sobre você. Alma relaxou um pouco. Não tem muita coisa para contar, Ricardo. Tenho 46 anos. Moro em São Mateus. Tenho 3 filhos, 24, 22 e 19 anos. Todos os 3 trabalham. Meu marido morreu há 10 anos. Acidente de carro. Sinto muito, disse Ricardo. Obrigada, Ricardo. Já faz tempo. Já aprendi a viver com isso. Como foi cuidar da sua mãe com Parkinson? Alma olhou pela janela. Os olhos marejaram. Difícil, Ricardo. Muito difícil. Minha mãe começou com os sintomas aos 62 anos. Eu tinha 36. Tremores leves no começo. Depois pioraram. Em 3 anos ela já não podia trabalhar. Em 5 anos não podia andar sozinha. Em 8 anos estava em fase 5. O que é fase 5? É a última fase, Ricardo. Minha mãe estava na cama 24 horas por dia. Não podia se mexer, não podia falar, só existia. Alma limpou uma lágrima, mas eu trabalhava. Tinha que trabalhar. Meus filhos estavam na escola. As contas não se pagavam sozinhas. Então, eu saía às 6 da manhã. Voltava às 8 da noite. Minha mãe passava 14 horas sozinha todo dia. Uma vizinha, Dona Conceição, dava uma olhada nela 2 vezes por dia. Dava água. Era só isso. Alma respirou fundo. Um dia eu cheguei em casa. Era uma sexta-feira. Eu lembro porque era o aniversário de 70 anos da minha mãe. Comprei um bolinho. Pensei que talvez a gente pudesse comemorar. Entrei no quarto e ela estava chorando. Tinha estado chorando por horas. O travesseiro estava molhado. E eu sei por que ela estava chorando. Porque naquele dia, na cabeça dela, provavelmente pensou que eu não ia mais voltar. Que estava sozinha para sempre. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que você fez? Eu pedi demissão do meu trabalho, disse Alma. No dia seguinte, pedi demissão e cuidei da minha mãe em tempo integral. Meus filhos me disseram para não fazer isso, que a gente precisava do dinheiro. Mas eu disse para eles, o dinheiro a gente consegue. As mães não se substituem. E se a minha mãe vai morrer, não vai morrer sozinha. Como vocês sobreviveram? Meus filhos trabalharam mais horas. Eu fazia trabalho em casa, costura, faxina nos fins de semana, qualquer coisa. E cuidei da minha mãe durante 2 anos completos, até ela morrer. Sinto muito, Alma. Não sinta, Ricardo. Esses 2 anos foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes, porque eu aprendi uma coisa. O que você aprendeu? Aprendi que as pessoas com Parkinson não precisam só de remédio, precisam de conexão, precisam lembrar que ainda são humanos, que ainda importam. Então eu falava com a minha mãe todo dia. Mesmo que ela não pudesse responder, eu colocava música, eu lia para ela, contava histórias. Funcionava? Alma sorriu. Um dia, 3 semanas antes dela morrer, eu estava lendo para ela.
Era o livro favorito dela, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Cheguei numa frase que ela adorava e eu juro que vi ela sorrir. Só um segundo, mas eu vi. E eu soube que ela estava me escutando, que ainda estava ali dentro. Alma limpou outra lágrima. Então, quando eu vejo o seu Alberto, eu vejo a minha mãe. E eu não posso tratar ele como só um trabalho. Tem que importar. Porque se não importar, o que é que eu estou fazendo? Ricardo não sabia o que dizer. Essa mulher tinha perdido o marido, tinha cuidado da mãe durante anos, tinha sacrificado o salário para dar dignidade e agora estava fazendo a mesma coisa com seu Alberto. Não porque pagavam o suficiente para ela, mas porque era quem ela era. Alma, eu gostaria de aumentar o seu salário para R$ 3.000 por mês. Alma pareceu surpresa. Ricardo, isso é quase o dobro. Eu sei. E ainda não é suficiente pelo que você faz. Mas é o que eu posso oferecer agora. Alma baixou a cabeça. Muito obrigada, Ricardo. De verdade. Ricardo assentiu. Tem mais uma coisa. Eu quero saber exatamente o que você faz com o meu tio. A rotina completa. Para eu poder ajudar nos fins de semana. De verdade, Ricardo. De verdade. E Alma explicou. Explicou como chegava às 7 da manhã, como preparava o café da manhã, exatamente como seu Alberto gostava, mingau de aveia com mel, frutas frescas, pão torrado com geleia de morango, explicou como dava banho nele, com água morna, sempre perguntando se a temperatura estava boa, nunca apressando ele. Explicou como escolhiam a roupa juntos, como perguntava qual cor ele queria usar naquele dia. Explicou como colocava música enquanto trabalhava, sempre seresta ou boleros. As canções que seu Alberto amava. Ela explicou como o levava ao jardim quando o clima estava bom, como descrevia os pássaros, as flores, o céu. Ela explicou como lia o jornal para ele toda tarde, as notícias, os esportes, tudo. E ela explicou algo mais. Ela explicou que mantinha um caderno onde documentava tudo. Um caderno? Perguntou Ricardo. Sim, senhor. Um caderno azul. Anoto cada dia o que seu Alberto comeu, como se sentiu, que músicas ele gostou, quanto tempo suas mãos tremeram, o que o fez sorrir, tudo. Por quê? Porque o Parkinson é imprevisível, senhor. Um dia pode ser bom, o seguinte pode ser terrível, mas se eu mantenho um registro, posso ver padrões. Posso ver o que ajuda e o que não ajuda. Por exemplo, descobri que se seu Alberto escuta música de manhã, treme menos à tarde. Descobri que se falo sobre a esposa dele, ele fica mais tranquilo. Descobri que dias ensolarados são melhores que dias nublados. Pequenas coisas, mas importam. Ricardo estava assombrado. Esta mulher, sem educação formal, sem título médico, estava fazendo o que nenhum doutor havia feito. Estava vendo seu Alberto como um indivíduo, não como um diagnóstico. Posso ver o caderno? Perguntou Ricardo. Claro, senhor. Alma foi ao quarto de seu Alberto e voltou com um caderno azul de espiral. Gasto, cheio de notas escritas à mão. Ricardo o abriu. A primeira página dizia: seu Alberto Mendes, rotina e observações. Iniciado em 16 de maio. 3 meses de notas. 90 dias exatos. Ricardo passou as páginas. Dia 1. Seu Alberto desconfia. Não quer falar. Tremores severos. Não comeu muito. Dia 5. Hoje perguntei sobre aviões. Seus olhos se iluminaram. Falou por 10 minutos sobre um avião que projetou em 1987. Dia 12. Encontrei CDs de música no armário. Perguntei se podia colocar. Chorou. Disse que sim. Dia 18. Seu Alberto sorriu hoje quando descrevi o beija-flor no jardim. Primeiro sorriso que vejo. Dia 27. Tremores menos severos quando escuta Emoções do Roberto Carlos. Música ajuda. Dia 34. Seu Alberto me perguntou sobre minha família. Contei sobre meus filhos. Me escutou com atenção. Dia 42.
Hoje, seu Alberto me chamou pelo meu nome. Primeira vez. Me emocionei tanto que chorei no banheiro depois. Dia 56. Seu Alberto me contou sobre sua esposa Rosinha, como dançavam cada domingo, como ela cantava enquanto cozinhava. Chorou, eu também. Dia 63. Senhor Ricardo chegou cedo hoje. Seu Alberto estava feliz de vê-lo mais tempo. Dia 71. Seu Alberto me perguntou se algum dia poderíamos dançar. Eu disse que sim. Amanhã tentaremos. Dia 72. Dançamos hoje. Só 3 minutos. Mas seu Alberto não tremeu durante esses 3 minutos. É a primeira vez que o vejo sem tremores. Chorou de alegria. Eu também. Dia 78. Dançamos outra vez. 5 minutos hoje. Seu Alberto diz que se sente como antes. Dia 85. Dançamos 8 minutos. Seu Alberto se riu. Me disse, você é um anjo, Alma. Dia 90. Hoje é sexta-feira. Dançamos 10 minutos completos, sem tremores. Seu Alberto está radiante. Ricardo fechou o caderno. Suas mãos tremiam. Não de Parkinson, de emoção. Alma estava dançando com seu Alberto. E durante essas danças, os tremores paravam. A ciência dizia que era impossível, mas o amor o tornava possível. Ricardo olhou para a Alma. Por que não me disse que estavam dançando? Alma baixou a cabeça. Tinha medo que pensasse que era inapropriado, senhor, ou que estava perdendo tempo. Sei que me paga para cuidá-lo, não para dançar com ele, mas o faz tão feliz. E os tremores param, só enquanto dançamos, mas param. Alma, isso não é inapropriado, isso é incrível. Alma sorriu timidamente. De verdade, senhor, de verdade. Quero ver você dançar com ele. Quando, senhor? Amanhã, sexta-feira. Virei às 2 da tarde, como semana passada. Mas desta vez, quero ver. Alma assentiu. Se sexta-feira às 2 é quando dançamos, senhor. Sempre é sexta-feira às 2. Seu Alberto diz que era a hora que dançava com Rosinha nos domingos depois do almoço. Ricardo sorriu. Então aí estarei. Mas aqui está a pergunta. Se você fosse Ricardo, o que faria? Interromperia esse momento? Ou ficaria em silêncio? Agradeceria a Alma imediatamente? Ou esperaria para ver mais? Porque Ricardo decidiu algo que mudaria tudo. Decidiu ficar escondido. Decidiu observar sem interromper. Porque queria ver a verdade completa. E o que ia ver era mais belo e desgarrante do que podia imaginar. Na sexta-feira, 16 de agosto, às 13h47, Ricardo saiu do seu escritório. Disse à sua assistente, cancele tudo. O resto do dia estou ocupado com um assunto familiar. Sua assistente pareceu confusa. Tudo, senhor? Tem reunião com o conselho às 4. Reprogramê. Assunto familiar. Urgente. Ricardo dirigiu para casa. Chegou às 14h12. 12 minutos atrasado. O coração lhe batia rápido. Entrou silenciosamente. Tirou os sapatos. Caminhou descalço pelo corredor. A casa estava em silêncio. Aproximou-se do quarto de seu Alberto. A porta estava fechada. Ricardo ficou do lado de fora, esperando. 14h15. Escutou passos dentro, a voz suave de Alma. Seu Alberto, está pronto para dançar? A voz de seu Alberto, tremorosa, mas clara. Sim, Alma, como sempre. O som de uma cadeira se movendo. Depois, música, seresta, emoções. Ricardo pôs a mão na maçaneta da porta. Respirou fundo, girou a maçaneta devagar, empurrou a porta apenas alguns centímetros. O suficiente para ver dentro sem ser visto. E o que viu lhe cortou a respiração. Seu Alberto estava de pé, com o apoio de Alma, sim, mas de pé. Alma estava na frente dele, suas mãos segurando as mãos tremerosas de seu Alberto, sua outra mão na cintura dele, sustentando-o com firmeza, mas suavemente. E estavam dançando, movimento lento, muito lento. Um passo, pausa. Outro passo, pausa.
mas era dança. Ricardo olhou seu relógio. 14h17. Seu Alberto tremia. Suas mãos, seus braços. Alma falava suavemente. Respiremos juntos, seu Alberto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seu Alberto tentava seguir o ritmo. 14h18. Os tremores começavam a reduzir-se. 14h19. Seu Alberto moveu o pé esquerdo, depois o direito. Seguindo a música, Alma sorria. Assim, seu Alberto, assim, como dançava com Rosinha. Seu Alberto fechou os olhos. 14h20. Os tremores se detiverão. Ricardo conteve a respiração. As mãos de seu Alberto, firmes, sem tremor, seus braços estáveis, seu corpo, movendo-se suavemente ao ritmo da música, como se o Parkinson tivesse desaparecido. Ricardo sacou seu telefone, ativou o cronômetro. 14h21. Seu Alberto abriu os olhos, havia lágrimas neles. Alma sussurrou. Obrigado. De nada, seu Alberto. É uma honra dançar com o senhor. Seguiam movendo-se, lento, constante, ao ritmo de Roberto Carlos. 14h22. 14h23. 14h24. Ricardo observava o cronômetro. As mãos de seu Alberto, sem tremer. A música mudou. Agora era As Rosas Não Falam. Seu Alberto sorriu. Essa música. Tia Rosinha cantava no chuveiro. Alma riu suavemente. Devia ser lindo. E era, disse seu Alberto. Tudo com ela era lindo. 14h25, 14h26. Ricardo sentiu lágrimas nos seus próprios olhos. Seu tio, seu brilhante tio, prisioneiro do seu corpo durante 4 anos. Agora, dançando, não curado, não sarado, mas livre, por 10 minutos. 14h27. A música continuava. Alma cantava baixinho junto com a canção. Seu Alberto a olhava com uma ternura que Ricardo não via há anos. Você é como ela, disse seu Alberto, como Rosinha, gentil, paciente. Alma balançou a cabeça. O senhor me honra, seu Alberto. Não, Alma, é a verdade. Meu sobrinho Ricardo teve sorte de encontrar você. 14h28, 14h29. Ricardo apertou o telefone na sua mão. 9 minutos, sem tremer. 9 minutos de graça. 14h30. A canção terminou. Alma guiou suavemente seu Alberto de volta à sua cadeira. Sentou-o com cuidado. Ajeitou-lhe a camisa. Como o senhor se sente, seu Alberto? Seu Alberto sorriu. O sorriso maior que Ricardo via em anos. Me sinto vivo. E naquele momento, quando seu Alberto disse essas palavras, os tremores retornaram. Lentamente. Primeiro a mão direita, depois a esquerda. 10 minutos. Exatos. Ricardo parou o cronômetro. 10h12. Alma se ajoelhou em frente a seu Alberto. Pegou suas mãos trêmulas. Conseguimos de novo, seu Alberto. 10 minutos. 10 minutos. Repetiu seu Alberto. 10 minutos onde eu danço. 10 minutos onde sou eu outra vez. Alma assentiu. E toda sexta-feira teremos mais 10 minutos. Seu Alberto fechou os olhos. Uma lágrima rolou pela sua bochecha. Obrigado, Alma, por me devolver a mim mesmo, mesmo que seja por 10 minutos. Ricardo não aguentou mais. Empurrou a porta. Alma se levantou rapidamente. Senhor Mendes, eu sinto muito. Não sabia que estava aqui. Ricardo entrou no quarto, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não se desculpe, Alma. Aproximou-se de seu Alberto. Ajoelhou-se ao lado do seu tio. Tio, eu vi o senhor dançar. Seu Alberto abriu os olhos. Parecia envergonhado. Ricardo, eu... Não diga nada, disse Ricardo. Só me deixe dizer algo. Ricardo pegou as mãos trêmulas do seu tio. Me perdoe por não estar aqui. Por lhe dar dinheiro, mas não tempo. Por pagar médicos, mas não lhe dar presença. Alma lhe deu o que eu deveria ter dado. E vou mudar isso. Eu prometo. Seu Alberto chorou. Ricardo, você já fez muito por mim. Não, tio.
Não fiz nada, mas vou começar. Ricardo olhou para a Alma. E você é um milagre, literalmente. A Alma balançou a cabeça. Apenas faço o que posso, senhor. Não, Alma. Faz o impossível. E eu quero aprender. Quero que me ensine a dançar com ele, para que aos domingos, quando você não estiver, eu possa lhe dar mais 10 minutos. Alma sorriu, com lágrimas nos olhos. Seria uma honra, senhor. E assim começou algo novo. Algo que mudaria não só a vida de seu Alberto, mas as vidas de 3 pessoas. Um milionário que aprendeu que o tempo é o verdadeiro luxo. Uma funcionária que ensinou que o amor não se mede em reais. E um senhor idoso com Parkinson que aprendeu que 10 minutos de liberdade valem mais que uma vida de prisão. Mas esta história ainda não termina, porque o que aconteceu depois foi ainda mais bonito. Se você que está escutando isso tem o Valeu Demais ativado, aquele coração dourado embaixo deste vídeo, use-o agora, porque o que vem não é só uma história de amor filial, é uma história de transformação. E as transformações não são rápidas, são dolorosas, são humilhantes, são lindas. No sábado seguinte, Ricardo fez algo que nunca pensou que faria. Se inscreveu em aulas de dança, Academia Ritmo e Vida, Vila Madalena, 9 da manhã. A instrutora se chamava Marisol, 58 anos. Tinha ensinado dança por 35 anos. Quando Ricardo entrou e lhe disse por que estava ali, Marisol chorou. Senhor, em 35 anos ensinando, ninguém me disse que queria aprender a dançar para seu tio com Parkinson. Vamos fazer isso direito. E começaram. A primeira aula foi humilhante. Ricardo Mendes, CEO, milionário, acostumado a controlar salas de reunião, não conseguia dar 2 passos sem pisar nos pés de Marisol. Esquerda, direita, esquerda. Não, senhor. Primeiro direita. Outra vez. Ricardo suava. Não por esforço físico, por vergonha. Marisol, tenho 52 anos. Nunca dancei na minha vida. É possível que eu aprenda? Marisol sorriu. Senhor Mendes, se seu tio com Parkinson pode dançar, você também pode. Outra vez, direita, esquerda, direita. Ricardo tomou aulas 3 vezes por semana, terças, quintas, sábados, 9 da manhã, cancelava reuniões, remarcava chamadas. Pela primeira vez em 20 anos, algo era mais importante que o trabalho. Na segunda semana, Ricardo conseguiu dançar uma canção completa sem pisar em Marisol. As rosas não falam. 3 minutos e 47 segundos. Marisol aplaudiu. Bem, senhor, já está quase lá. Na 4ª semana, Ricardo podia seguir o ritmo. Não perfeitamente, mas o suficiente. Na 8ª semana, Marisol lhe disse algo importante. Senhor Mendes, já sabe os passos. Mas dançar não é só passos. É conexão. É escutar a outra pessoa. É sentir. Entende? Acho que sim. Então está pronto para dançar com seu Alberto. Isso foi 12 de outubro, sábado. Ricardo chegou em casa às 2 da tarde. Alma estava preparando o almoço. Alma, posso falar com você? Claro, senhor. Faz 8 semanas que estou tomando aulas de dança. Quero dançar com meu tio amanhã, domingo. Você pode vir e me ensinar como faz? Sei que é seu dia de folga, mas te pagarei o triplo. Alma balançou a cabeça. Não precisa me pagar, senhor. Virei com prazer. E assim, no domingo 13 de outubro, às 2 da tarde, aconteceu algo que ninguém naquela casa esqueceria. Alma chegou. Ricardo estava nervoso como nunca havia estado. Já apresentei para 500 investidores. Já fechei contratos de milhões de reais. Mas nunca estive tão nervoso quanto agora. Alma sorriu. É normal, senhor. Está prestes a dar um presente enorme para seu Alberto. É natural estar nervoso. Entraram no quarto de seu Alberto. Seu Alberto estava na sua cadeira. Quando viu Ricardo e Alma juntos, franziu a testa. O que houve? Alguma coisa ruim? Não, tio. Alguma coisa boa.
Alma me ensinou seu segredo. E eu quero dançar com o senhor. Seu Alberto piscou. Dançar? Você? Sim, tenho tomado aulas. Não sou bom, mas quero tentar. Se o senhor quiser. Seu Alberto olhou para a Alma. Alma assentiu. É verdade, seu Alberto. O senhor Ricardo tem tomado aulas por 2 meses. Quer dançar com o senhor. Seu Alberto fechou os olhos. Lágrimas caíram. Ricardo, não precisa. Eu quero, tio. Quero lhe dar o que não lhe dei em anos. Tempo, presença. E se eu puder te dar 10 minutos, onde você não treme, onde você é você de novo. Eu quero dar. Seu Alberto assentiu. Não conseguia falar. Só chorou. Alma colocou a música, carinhoso. Ricardo se aproximou do tio. Ofereceu as mãos. Seu Alberto pegou as mãos de Ricardo, tremendo. Alma guiou os dois. Seu Ricardo, coloque a mão aqui, na cintura do seu Alberto. Assim, segure firmemente, mas não com força. Seu Alberto, apoie seu peso no Ricardo. Confie nele. Seu Alberto se apoiou em Ricardo e começaram a se mover. Lento, muito lento. Ricardo contava em sua mente. Direita, esquerda, direita. Seu Alberto tremia, mas seguia o ritmo. Alma observava. Isso. Seu Alberto, respirem juntos. 1, 2, 3. Ricardo respirou. Seu Alberto respirou. 2 minutos se passaram. Os tremores começaram a diminuir. 3 minutos. Ricardo pisou no pé do seu Alberto. Desculpa, tio. Seu Alberto riu. Uma risada suave. Ricardo, eu também pisava na Rosinha no começo. 5 minutos. Os tremores pararam. Ricardo sentiu a mudança. O corpo do tio mais estável, mais firme. Seu Alberto abriu os olhos, olhou para Ricardo. Obrigado, filho. Ricardo quase se quebrou. Seu Alberto nunca o havia chamado de filho. 8 minutos. Continuavam dançando. A música preenchia o quarto. Alma chorava em silêncio no canto. 10 minutos. Ricardo guiou o seu Alberto de volta à sua cadeira. Sentou-o suavemente. Como você está se sentindo, tio? Seu Alberto sorriu, como se tivesse voltado 20 anos. Os tremores retornaram lentamente, mas seu Alberto não parava de sorrir. Ricardo se ajoelhou em frente ao tio. Todo domingo, tio. Eu vou vir todo domingo. E vamos dançar. 10 minutos. Toda semana. Seu Alberto pegou a mão trêmula de Ricardo. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Só dance comigo. E assim começou uma rotina que mudaria tudo. Toda sexta-feira, Alma dançava com seu Alberto às 2 da tarde. Todo domingo, Ricardo dançava com seu Alberto às 2 da tarde. 20 minutos de liberdade por semana. Mas não eram só 20 minutos. Eram 20 minutos onde seu Alberto era humano de novo. Onde seu corpo lhe obedecia. Onde a prisão do Parkinson se abria. E esses 20 minutos transformaram 3 vidas. 3 semanas depois, no dia 5 de novembro, Ricardo estava limpando o armário do quarto do seu Alberto. Alma havia pedido ajuda para reorganizar. Ricardo encontrou uma caixa velha, marcada Rosinha, lembranças. Posso abrir? Perguntou Ricardo. Alma olhou para seu Alberto. Seu Alberto assentiu. Ricardo abriu a caixa. Dentro havia fotos. Centenas de fotos. Seu Alberto jovem, bonito, de terno, junto a uma mulher linda de vestido branco, Rosinha. Ricardo passou as fotos. Seu Alberto e Rosinha no casamento, 1972, ambos dançando, Rosinha sorrindo, seu Alberto olhando para ela como se fosse a única coisa no mundo. Seu Alberto e Rosinha em um parque, com um bebê, o pai de Ricardo. Seu Alberto e Rosinha no aniversário de 25 anos, dançando outra vez. Seu Alberto e Rosinha na última foto juntos, 2019. Seu Alberto já com Parkinson, Rosinha segurando-o, ambos sorrindo. Ricardo olhou para o tio. Ela era tudo para você, não era?
Seu Alberto fechou os olhos. Era a minha vida inteira, Ricardo. Quando ela morreu, uma parte de mim morreu também. Porque vocês dançavam tanto. Seu Alberto sorriu. Porque era a única coisa onde o mundo desaparecia. Só éramos ela e eu. A música, o movimento, nada mais importava. Nem o trabalho, nem o dinheiro, nem o tempo. Só nós dois. Ricardo olhou a foto do casamento. Seu Alberto e Rosinha dançando. Tio, posso ficar com esta foto? Quero mandar emoldurar. Seu Alberto assentiu. Claro. Ricardo levou a foto para emoldurar. 2 dias depois, no dia 7 de novembro, pendurou-a no quarto do seu Alberto, bem em frente à sua cadeira, para que, a cada dia, seu Alberto pudesse ver Rosinha dançando com ele. E a cada dia, seu Alberto a olhava e sorria. No dia 20 de novembro, algo mudou em Ricardo. Ricardo estava no seu escritório. Reunião com o conselho diretor. Falando sobre expansão, novos mercados, mais crescimento. Sua assistente entrou. Senhor Mendes, seu tio ligou. Ricardo franziu a testa. Seu Alberto nunca ligava. Não conseguia segurar o telefone sozinho. O que ele disse? Disse: diga ao Ricardo que estou com saudade de dançar com ele, que não veio nos últimos 2 domingos. Ricardo sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco. Ele tinha razão. Nas últimas 2 semanas, havia estado tão ocupado que cancelou suas visitas de domingo. Enviou mensagens dizendo: tio, desculpa, muito trabalho, vou na próxima semana. Mas a próxima semana nunca chegava. Ricardo olhou para o conselho diretor. 12 pessoas, esperando sua decisão sobre a expansão. Olhou os números na tela. 500 milhões de reais. Novos contratos. Mais crescimento. E se deu conta de algo. Nada disso importava. Se perdesse a única coisa que realmente tinha, tempo com seu tio. Ricardo se levantou. Me desculpem, esta reunião está terminada. Tomem a decisão sem mim. Confio em vocês. O conselho ficou em choque. Senhor, Ricardo já estava saindo. Tenho que ir dançar com meu tio. Chegou em casa às 2h30 da tarde. Tarde, mas chegou. Seu Alberto estava em sua cadeira, olhando pela janela. Ricardo entrou. Tio, desculpa. Cheguei tarde de novo. Seu Alberto se virou. Estava sorrindo, mas havia tristeza em seus olhos. Ricardo, você é um homem ocupado. Eu entendo. Não, tio, não entenda. Porque não tem desculpa. Eu te prometi todo domingo e quebrei essa promessa, igual como quebrei a promessa que fiz ao meu pai, mas não mais. Ricardo se ajoelhou. A partir de hoje, todo domingo é seu, não importa o que aconteça, não importa que reunião, que contrato, que cliente, os domingos são para você. Seu Alberto chorou. Ricardo, você não precisa. Eu quero. Porque você vale mais que qualquer contrato. E dançaram, tarde, descoordenados. Ricardo ainda pisava nos pés, mas dançaram. E durante 12 minutos, seu Alberto não tremeu. Novo recorde. Depois de dançar, Ricardo ficou. Não 20 minutos, 3 horas. Conversaram de aviões, de Rosinha, de lembranças, do passado. E Ricardo se deu conta de algo. Havia passado 52 anos vivendo, mas estava recém começando a estar vivo. No dia 15 de dezembro, Alma chegou para trabalhar com algo especial. Uma câmera pequena, em um tripé. Seu Ricardo, posso te pedir algo? Claro, Alma. Eu gostaria de gravar um vídeo do senhor dançando com seu Alberto, não para publicar, só para recordar. Para que seu Alberto possa se ver dançando, para que saiba que não está imaginando que pode fazer isso. Ricardo assentiu. Me parece perfeito. Naquele domingo, 16 de dezembro, Alma colocou a câmera no canto do quarto. Ricardo chegou às 2 em ponto. Exato, seu Alberto estava pronto. Alma havia escolhido sua camisa favorita, a azul.
a que usou no seu aniversário de 30 anos com Rosinha. Alma colocou a música Cucurucucu Paloma, a música que Rosinha cantava no chuveiro. Ricardo pegou nas mãos de seu Alberto e dançaram. A câmera gravava tudo, os primeiros 2 minutos. Seu Alberto tremendo, Ricardo o segurando firmemente. Minuto 3, os tremores começando a diminuir. Minuto 5, seu Alberto se movendo com mais fluidez. Minuto 7, os tremores cessaram. Seu Alberto dançando, realmente dançando, como fazia com Rosinha 30 anos atrás. Ricardo falava enquanto dançavam. Seu Alberto, lembra quando me levou ao museu da aeronáutica? Eu tinha 8 anos. O senhor me disse que um dia eu voaria alto. E o senhor estava certo. Mas eu esqueci que voar alto não significa se afastar das pessoas que a gente ama. Significa levá-las consigo. Seu Alberto fechou os olhos, lágrimas caindo. Ricardo, você é o filho que eu nunca tive. E ver você agora, ver você tirando esse tempo, é o melhor presente que você me deu. Minuto 10, minuto 11, minuto 12. 12 minutos completos, sem tremor algum. Novo recorde. Ricardo guiou. Seu Alberto de volta para sua cadeira. A música parou, os tremores retornaram. Mas seu Alberto estava radiante. Alma desligou a câmera. 2 dias depois, Alma mostrou o vídeo para seu Alberto, colocou num tablet, apertou o play. Seu Alberto viu a si mesmo dançando, viu-se de pé, se movendo, sem tremores. Chorou. Alma, esse sou eu? Sim, seu Alberto, esse é o Senhor. Dançando, livre. Seu Alberto assistiu ao vídeo 7 vezes naquele dia. Cada vez chorando, cada vez sorrindo, porque o Parkinson tinha roubado seu corpo, mas não seu espírito. E aquele vídeo era a prova. Os meses seguintes foram os melhores da vida de seu Alberto. Toda sexta-feira, Alma, Besame Mútuo, 10 minutos de graça. Todo domingo, Ricardo, Cucurucucu Paloma, 12 minutos de liberdade. Em janeiro, Ricardo reduziu sua jornada de trabalho de 14 horas por dia para 8 horas. Contratou um co-CEO, alguém que compartilhasse as responsabilidades. Seus amigos disseram: "Você está louco, está deixando a empresa escapar pelas suas mãos." Ricardo respondeu: "Não, finalmente estou agarrando o que importa." Em fevereiro, Dr. Silva veio para a consulta mensal. Depois de examinar seu Alberto, chamou Ricardo à parte. "Senhor Mendes, não sei o que vocês estão fazendo, mas os sinais vitais de seu Alberto estão melhores do que nunca. A pressão dele está perfeita, a frequência cardíaca está estável, até a mobilidade dele melhorou um pouco. Seja lá o que for que estejam fazendo, é milagroso." Ricardo sorriu. "Chama-se amor, doutor, e funciona melhor do que qualquer remédio." Em março, Alma trouxe seus filhos para conhecer seu Alberto. Daniel, 24. Sofia, 22. Carlos, 19. Seu Alberto contou histórias de aviões. Mostrou fotos de seu trabalho. Falou de Rosinha. Os filhos de Alma o escutaram fascinados. Quando foram embora, Alma chorou. "O que foi, Alma?" perguntou Ricardo. Alma sorriu entre lágrimas. "Meus filhos nunca puderam fazer isso com a minha mãe. Ela já não conseguia falar quando eles eram adolescentes. Mas agora, eles sentem que têm um avô. Seu Alberto está dando a eles o que a minha mãe não pôde." Ricardo abraçou Alma. "Sua mãe estaria orgulhosa de você." "Eu sei. E acho que ela me guiou até aqui para ajudar seu Alberto, para ensinar você, para fechar o círculo em abril, no dia 12 de abril exatamente." Seu Alberto disse algo a Ricardo. Estavam dançando, solamente uma vez. Minuto 9 de 12. "Ricardo, quando eu morrer, quero que você saiba uma coisa. Seu Alberto, não fale disso. Escute, é importante. Quando eu morrer, quero que você dê tudo o que eu tenho para a Alma.
O quê? Não, seu Alberto. Ela não espera nada. Eu sei. Por isso ela merece tudo. Ela me deu dignidade, me deu momentos de liberdade, me devolveu a mim mesmo. Isso não tem preço. Mas eu quero que ela saiba que foi vista, que importou. Prometa para mim. Ricardo assentiu, chorando. Eu prometo, seu Alberto. Seu Alberto sorriu. Bom, agora dance comigo. Faltam 3 minutos. E dançaram. No dia 20 de maio, seu Alberto adoeceu. Pneumonia, complicação comum em pacientes com Parkinson avançado. Foi hospitalizado. Hospital Albert Einstein, 7º andar, quarto 714. Ricardo cancelou tudo. Ficou no hospital 24 horas por dia. Alma chegava toda manhã, trazia flores, música, falava com seu Alberto, mesmo que ele mal conseguisse responder. Os doutores disseram: o corpo dele está fraco, o Parkinson avançou, a pneumonia está vencendo. Preparem-se. Ricardo não queria aceitar, mas sabia. No dia 28 de maio, seu Alberto abriu os olhos, olhou para Ricardo. Ricardo, uma última coisa. O que for, seu Alberto. Eu quero dançar. Mais uma vez. Seu Alberto, o senhor está na cama. Tem tubos. Não pode. Seu Alberto negou com a cabeça. Eu não preciso estar de pé. Só coloque a música e segure minhas mãos e as mova, como se estivéssemos dançando. Ricardo olhou para a Alma. Alma assentiu. Ricardo pegou o celular, colocou Besame Mútuo, pegou as mãos de seu Alberto e as moveu suavemente, ao ritmo da música. Alma cantava baixinho, acompanhando Roberto Carlos. Seu Alberto fechou os olhos, um sorriso no rosto. Os tremores cessaram. Na cama do hospital, com tubos, com pneumonia, com Parkinson em fase 4 avançada, os tremores cessaram. 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Seu Alberto abriu os olhos, olhou para Ricardo. Obrigado, filho, por esses últimos meses, por dançar comigo, por me ver. Eu te amo, seu Alberto. Eu também te amo. E diga para a Alma, diga que ela é um anjo que devolveu a este velho a vida dele. Alma chorava. Eu estou aqui, seu Alberto. Seu Alberto se virou para ela. Eu sei. Você sempre esteve. Obrigado. A música continuava. Seu Alberto fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. E se foi, pacificamente, com música, com as pessoas que amava, dançando em sua mente até o último segundo. Seu Alberto Mendes faleceu no dia 28 de maio, às 3h47 da tarde. 10 meses depois que Alma começou a trabalhar. 10 meses depois que Ricardo descobriu o que realmente importa. 10 meses de danças, de graça, de amor. O funeral foi no dia 31 de maio. Cemitério da Paz. 2 da tarde. 200 pessoas chegaram. Colegas de seu Alberto, vizinhos, velhos amigos, os filhos de Alma, Marisol, a professora de dança. Ricardo tinha contratado um grupo de seresta, porque seu Alberto não queria um funeral triste. Queria música. Tocaram Besame Mútuo, Cucurrucucu Paloma, Solamente uma vez. Ricardo falou: meu seu Alberto foi um homem brilhante, engenheiro, projetista de aviões, mentor, mas o que mais o definiu não foi sua mente, foi seu coração. E nos últimos 10 meses da vida dele, eu aprendi que o amor não se mede em anos, se mede em momentos. E ele teve milhares de momentos lindos, especialmente quando dançava. Ricardo olhou para a Alma. Tem alguém aqui que deu ao meu seu Alberto o presente maior: dignidade, presença, liberdade. Alma Rodrigues. Sem ela, meu seu Alberto teria morrido há meses, não fisicamente, mas emocionalmente. Alma o manteve vivo, o manteve humano. Obrigado, Alma. Alma chorou. Depois do funeral, Ricardo entregou um envelope para a Alma. Ela abriu.
Dentro, documentos. Herança de seu Alberto Mendes para Alma Rodrigues. Casa em Petrópolis. Valor R$ 3 milhões. Conta de poupança R$ 800 mil. Coleção de livros e fotos. Nota pessoal. Alma leu a nota. Para Alma. Se você está lendo isto, significa que eu parti. Obrigado por me devolver a mim mesmo. Obrigado por 10 minutos de liberdade a cada sexta-feira. Obrigado por ver a Rosinha em mim, quando ninguém mais conseguia. Esta casa era onde Rosinha e eu passávamos os verões, onde dançávamos na varanda, onde éramos mais felizes. Quero que seja sua, para que você e seus filhos tenham paz, porque você me deu paz. Com amor eterno, seu Alberto. Alma caiu de joelhos, chorando. Ricardo se ajoelhou ao lado dela. Ele queria que ela soubesse, que ela foi vista, que ela importou, que ela mudou a vida dele. Alma não conseguia falar, só chorou, e Ricardo chorou com ela. Se você que está ouvindo isso tem o super obrigado ativado, aquele coração dourado embaixo deste vídeo, use agora, porque há pessoas no mundo como Alma, fazendo milagres em silêncio, dando amor sem esperar nada, e merecem ser vistas, merecem ser honradas. Use agora. Mas esta história não termina com morte, termina com vida, porque o que Ricardo e Alma aprenderam mudou mais do que suas próprias vidas, mudou vidas de milhares. Hoje, novembro de 2024, 18 meses depois da morte de seu Alberto, Alma Rodrigues ainda trabalha com a família Mendes, não como empregada, como diretora do programa Dança Comigo, um programa criado por Ricardo em homenagem a seu Alberto, musicoterapia para pacientes com Parkinson. Alma capacita cuidadores, ensina-lhes não só como cuidar de corpos, mas como cuidar de almas. Ensina-lhes a levar cadernos azuis, a documentar, a observar. Ensina-lhes a colocar música, a dançar, a dar 10 minutos de graça. Em 18 meses, o programa ajudou 127 pacientes com Parkinson. 127 pessoas que agora têm sextas-feiras de liberdade. 127 famílias que aprenderam que presença é melhor que ausência ocupada. Alma ganha agora R$ 45 mil por mês. O triplo do que ganhava antes. Mas não o faz pelo dinheiro, faz porque sabe que o Parkinson não se cura, mas sabe que o amor pode dar momentos de milagre. Seus filhos vivem agora na casa de Petrópolis, estudam, trabalham, prosperam, e a cada fim de semana, Alma vai para Petrópolis. Caminha pela varanda onde seu Alberto e Rosinha dançavam e sorri, porque fechou o círculo. Não pôde salvar sua mãe, mas salvou seu Alberto e agora está salvando a 127 mais. Ricardo Mendes já não trabalha 14 horas por dia. Trabalha 8 horas, 5 dias por semana. Os fins de semana são sagrados. Para a família, para a vida. Fundou a Fundação Dança Comigo. Doação inicial, R$ 20 milhões. A fundação financia musicoterapia para Parkinson em 8 hospitais, capacita 40 terapeutas ao ano, provê equipamento de som e música para 200 pacientes. Ricardo visita hospitais a cada domingo, não para dar dinheiro, para dançar. Dança com pacientes que não têm família, que estão sozinhos. Dá-lhes 10 minutos de graça e a cada vez que dança, pensa em seu Alberto e sorri. Porque finalmente entendeu. O dinheiro compra medicina, mas o amor dá vida. Ricardo já não é só CEO, é dançarino, é sobrinho presente, é ser humano. E isso vale mais do que qualquer contrato. Marisol, a instrutora de dança, agora trabalha com a Fundação Dança Comigo. Ensina familiares de pacientes com Parkinson a dançar, de graça, porque viu o que a dança fez por seu Alberto. E quer que outros experimentem o mesmo. Em 18 meses, ensinou 89 familiares a dançar com seus entes queridos.
89 pessoas que agora dão 10 minutos de liberdade a cada semana. O Dr. Silva agora recomenda musicoterapia a todos os seus pacientes com Parkinson. Foi testemunha da mudança em seu Alberto. E embora a ciência não possa explicá-lo completamente, sabe que funciona. Referiu 43 pacientes ao programa Dança Comigo e os resultados são inegáveis. Menos depressão, melhor mobilidade, mais dignidade. O Caderno Azul de Alma foi publicado, uma versão editada. Chama-se 90 Dias Dançando. Como a música devolveu a dignidade a um homem com Parkinson. É um manual para cuidadores, para famílias. Documenta cada dia, cada descoberta, cada pequeno milagre. Vendeu-se 12 mil cópias. Todo o dinheiro vai para a Fundação Dança Comigo. Alma não quis ficar com nada, porque para ela nunca foi sobre dinheiro, foi sobre amor. Dona Lúcia, a vizinha, agora é voluntária do programa. Visita pacientes com Parkinson, leva-lhes flores, faz-lhes companhia, porque viu o que a companhia fez por seu Alberto e quer dar o mesmo. Tem 69 anos e diz que é o trabalho mais importante que fez na sua vida. O vídeo de Ricardo dançando com seu Alberto, o que Alma gravou no dia 16 de dezembro. Ricardo tem-no no seu telefone. Vê-o todas as noites antes de dormir. Não para estar triste, mas para recordar. Para recordar que teve a oportunidade de mudar e a tomou. Para recordar que o seu tio morreu feliz, não só existindo. Para recordar que 10 minutos de presença valem mais que 10 anos de ausência. As cinzas de seu Alberto foram espalhadas no jardim da casa de Petrópolis, junto às cinzas de Rosinha. No lugar onde dançavam a cada domingo, agora estão juntos outra vez, dançando no vento. A cada ano, no dia 28 de maio, aniversário da morte de seu Alberto, Ricardo e Alma vão para Petrópolis, colocam música na varanda e dançam, não com seu Alberto, mas por seu Alberto, para honrá-lo, para recordá-lo. Este ano, 2024, chegaram 47 pessoas, familiares de pacientes do programa, cuidadores, terapeutas, todos dançaram. Besame mucho, cucurrucucu paloma, solamente uma vez. E por 10 minutos, o espírito de seu Alberto estava ali, sorrindo. Porque o seu legado não foi aviões, foi amor. Foi ensinar a um milionário que o tempo é o verdadeiro luxo. Foi ensinar a uma empregada que o seu trabalho mudou vidas. Foi ensinar a milhares que o Parkinson pode tomar o corpo, mas não o espírito. E foi ensinar ao mundo que 10 minutos de amor podem valer mais que uma vida inteira de indiferença. Então, você que está ouvindo isso, se tem alguém em sua vida que está lutando, que está sofrendo, que está preso no seu próprio corpo, não lhes dê dinheiro, não lhes dê lástima, dê-lhes tempo, presença, conexão. Pergunte-lhes que música amavam, o que os fazia felizes, o que estranham, e dê-lhes 10 minutos. 10 minutos onde o mundo desaparece. 10 minutos onde são eles outra vez. 10 minutos de graça, porque esses 10 minutos podem ser o milagre que você nunca soube que podia proporcionar. E se esta história tocou seu coração, se te fez enxergar algo diferente, aquele botão de se inscrever está ali por um motivo. Não para que eu cresça, mas para que mais pessoas escutem histórias como esta. Histórias que nos lembram que ser humano não se trata de quanto se ganha, mas de quanto se doa. Inscreva-se, compartilhe, comente aqui embaixo. Algum dia um pequeno gesto mudou a sua vida, porque precisamos de mais almas no mundo. Pessoas que doam sem esperar nada em troca, que amam sem medir esforços, que veem sem julgar. E talvez, só talvez, você possa ser essa pessoa para alguém mais. Esta é a história de um milionário que viu sua funcionária dançando com o seu Antônio, seu tio com Parkinson, e os tremores pararam por 10 minutos.
Mas é muito mais que isso. É a história de como o amor é mais forte que qualquer doença, de como a presença é mais valiosa que qualquer dinheiro, e de como 10 minutos podem mudar uma vida inteira. Muito obrigado por escutar. E lembre-se, se você pode dançar com alguém hoje, faça isso, porque nunca se sabe quando será a última vez. Dance.